Amados irmãos, amadas irmãs, é domingo, pela graça de Deus, a vida precisa continuar. Precisamos continuar com a nossa luta, a nossa labuta, nosso trabalho, os nossos projetos, meio ainda esse contexto que nos desafia. E claro, passou-se mais uma semana e é preciso nós que temos fé, que acreditamos, que confiamos em Deus, voltar de novo ao seu encontro. É claro que isso pode ser feito em qualquer lugar, mas aqui evidentemente é o lugar por excelência, onde nós podemos ouvi-lo com atenção, depois de ouvi-lo, aceitar a sua palavra, nós podemos fazer comunhão com Ele por meio da Eucaristia. Daí a importância do dia de domingo, para que nós possamos fazer isso. E viemos aqui exatamente para de novo ter a força, buscarmos a graça para poder iniciar mais uma semana. Sabendo, amados, que cada dia que passa, nós somos desafiados. Sabendo que cada momento, a cada semana que entra, nos é desconhecida, daí o nosso receio. Mas porém, amado, nós queremos iniciar essa semana colocando Deus à nossa frente. Nós queremos começar essa semana não é confiando apenas em nossas forças, mas é na graça e na misericórdia de Deus. E evidentemente, se Deus está conosco, nós não temos que temer, ainda que o medo venha ao nosso encontro, mas nós haveremos de vencê-lo, porque nós sabemos que tem uma força maior que nos conduz, e essa força é Deus. Assim, amados, nós queremos iniciar essa semana na certeza que Deus é conosco. Não é só uma promessa, é uma realidade. Deus está conosco mesmo. Foi Ele que diz: e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então iniciemos, pois, essa semana na força da palavra, iniciemos essa semana na força da Eucaristia e na certeza que Deus caminha à nossa frente, na certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai nos conduzindo pelos caminhos, pelas ruas, para que nós possamos fazer essa travessia, tendo Ele como suporte, tendo Ele como refúgio, tendo Ele como força para nos conduzir até os nossos objetivos. Para os irmãos e irmãs, nós estamos avançando um pouquinho na liturgia, já estamos no mês de outubro, mês missionário na nossa igreja, mas estamos também aos poucos já nos aproximando do final do ano litúrgico. E é bom lembrar aqui que nós refletimos ao longo desse ano o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus fala muito da justiça. E claro, como nós temos acompanhado nesses últimos domingos, ele gosta de falar ou colocar as palavras de Jesus por meio de parábolas. E hoje, domingo, mais uma vez, mais uma parábola sobre o reino de Deus, que se apresenta como uma festa de casamento, como as bodas de casamento. Mas eu queria antes fazer uma pequena memória rápida do que Mateus tem nos apresentado nesses últimos domingos. Se nós recordamos, no 25º domingo, a parábola falava do patrão que foi contratar empregados para a sua vinha ao longo de todo o dia. Só para lembrar que o Senhor, Ele não desiste de nós. Para lembrar que o Senhor a toda hora está nos convidando para participar da sua vinha, do seu reino. E o bom é perceber que o Senhor é justo. É bom perceber que o Senhor nos dá a oportunidade. E ao final de um dia de trabalho, o Senhor pagou todos com igualdade. Amados, é para nós nunca esquecermos que nós diante de Deus somos todos iguais. Que Deus, do jeito que Ele dá oportunidade para um, Ele dá também para outro.
Depois o Senhor continuou nos convidando, nos chamando. E agora o que foi que ele fez? Chamou dois dos seus filhos. Filho, vá trabalhar na vinha. Um chegou e disse para o pai: sim, pai, não é? Eu não vou. Mas depois acabou indo. Depois chamou o outro e disse: filho, vá trabalhar na vinha. Ele disse: sim, pai, eu vou, mas depois não foi. Nos perguntamos: qual desses dois filhos somos nós? Como é que estamos assumindo os compromissos que Deus nos faz? Eu disse que Deus chama a cada um de nós. A questão é saber qual é a resposta que nós estamos dando a Deus. Qual a resposta que estamos dando a Deus diante do convite e das oportunidades que Ele nos dá? Às vezes nós dizemos: na minha vida não acontece nada, só Deus não me chama para nada. Deus está chamando. Às vezes é porque nós estamos com o coração fechado, às vezes é porque nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, mas Ele continua chamando, chamando de fora, chamando também aqueles que são de dentro. E no domingo passado, o Senhor continuava a nos chamar à vinha, mas nos perguntando diante do convite de trabalharmos na vinha, quais são os frutos que nós estamos produzindo. Não basta só ir trabalhar na vinha, é preciso dar bons frutos. Aí eu me olho um pouquinho e me pergunto: quais são os frutos que eu estou produzindo? Como são as minhas amizades, a minha família? Como é o meu trânsito na sociedade, dentro da minha casa, entre os meus familiares? Daí eu já terei uma noção para saber se eu estou dando bons frutos. E aliás, se esses frutos são doces. Quando eu tenho passagem franca, as pessoas me aceitam, me respeitam, gostam de mim, eu consigo dialogar com as pessoas, significa que meu fruto é bom, é doce e as pessoas estão gostando e que Deus está aceitando os frutos que eu estou lhe oferecendo. Fica então essa reflexão. E hoje, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor nos convida a uma festa de casamento. Vou me ater um pouco mais no Evangelho hoje, porque tanto o Evangelho como a primeira leitura fala de festa. E eu queria lembrar que na Bíblia, amados irmãos, o povo bíblico era um povo festeiro, um povo que gostava de comer e de beber. E eles traziam isso para dentro da liturgia. A liturgia, não é? Ou antes ou depois, normalmente se tinha depois sempre um grande banquete, banquete. Depois a liturgia foi mudando de acordo com cada país, cada cultura, mas a liturgia é a expressão dos filhos junto do Pai. E quando nós estamos com o Pai tem que haver alegria. Por isso hoje a liturgia fala de casamento. Ora, o que tem num casamento? Festa. Não é? Quando a gente vai fazer os casamentos aqui, o pessoal não casa porque às vezes não tem condição de dar uma grande festa. Não. Eu digo, faz um jantar, uma coisa assim. Não, padre. Não é? A gente quer dar uma festa, não é? E normalmente é assim, porque festa é alegria, dança, não é? É movimentação. E é por isso o reino de Deus aqui está sendo comparado com uma festa, com um banquete. Um rei resolveu fazer uma festa para o seu filho. Nós podemos imaginar que esse rei é Deus e o filho é Jesus. Podemos fazer essa comparação. E o que o Senhor fez? Preparou todo o ambiente de festa, aí convidou o Cássio, convidou a Daurimar, a Neide. Ninguém pode ficar fora. Mas ele começou convidando na parábola os sumos sacerdotes e os anciãos. Aí a gente já começa pensando assim: olha, já está fazendo a diferença. Não é não. O Senhor é muito justo. Mas ele começa chamando aqueles que têm mais influência. Por quê?
Porque aqueles que têm mais influência têm o poder de mudar uma realidade. Tem um poder. E aí por que uma realidade às vezes não é mudada? Porque aqueles que têm o poder e a influência sobre o povo são os primeiros a colocar dificuldade. Foi o que eles disseram: estou ocupado, vou para o meu campo. Uns pegaram, agarraram, bateram nos empregados. Depois o Senhor disse: olha, vão às encruzilhadas, a todos os lugares, e trazei todos para a minha festa. Para mostrar que o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus quer todos nós participando do reino. Mandou chamar todos para a festa, todos. Deus não quer, tanto faz se é santo, se é pecador, se é justo ou injusto. Agora, quando chegamos, quem quer participar da festa tem uma exigência: o traje de festa. Normalmente, quando a gente faz uma festa, né, o chique como vocês, aí coloca do ladinho do convite traje esporte fino, traje social, traje não sei de quê. E claro, vocês colocam alguém lá na porta para organizar, porque se imagine uma festa que todo mundo tem que ir de esporte fino, não se pode chegar com roupa de banho. Vai avacalhar a festa, logicamente. E aí entrou alguém para a festa que não estava vestido com os trajes apropriados. Padre, o que é esse traje, padre? O traje que Deus exige de nós é que nós sejamos pessoas justas. Posso ser pecador, posso errar, mas eu posso me arrepender. Mas eu tenho que ser alguém justo, eu tenho que ser alguém honesto. O traje da justiça é eu ser uma pessoa justa. É por isso que Deus nos dá a palavra, é por isso que Deus nos dá a Eucaristia, é por isso que Deus nos ensina a rezar. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, com 7 pedidos, para que nós nos tornemos homens e mulheres justos e justas, aprendendo com o Senhor, com a sua palavra. É a condição e a exigência que Deus faz para que nós participemos do seu reino. A pergunta é, amados, duas, diante do convite que Deus nos faz. Diante do convite que Deus nos faz para participar desta festa de casamento, eu aceitei? Eu aceitei o convite? Eu coloquei e priorizei o reino, coloquei ele em primeiro lugar? Como é a minha reação diante do convite que Deus nos faz? Às vezes alguém na comunidade me convida para oração, para participar de uma pastoral. Tem gente que diz que tudo isso é besteira, não vale nada, não tem importância nenhuma. Mas, amados, amadas, no final isso vai contar, e como vai contar. A segunda exigência é o traje. Eu estou preocupado em me tornar uma pessoa justa, honesta. Amados irmãos, nós estamos em meio a uma epidemia, de uma pandemia. E quantas vidas nós não temos perdido? Quantas vidas? E não sabemos daqui para frente quantas ainda serão ceifadas e perdidas. A gente tem se surpreendido muito com essa pandemia. Situações inesperadas. E estamos percebendo que a vida é tão breve, a vida é tão passageira. Quanto sofrimento de pessoas que não imaginavam que ao perder seus entes queridos, e que de repente perderam seus entes queridos, não puderam nem ao menos dizer assim: ei, tchau, obrigado, perdão. Foram tantas situações e tantas outras, e nos põe medo ainda a situação, porque agora nós estamos num contexto de política, tudo está muito bom, está ótimo, vamos ver depois o resultado. É preocupante. Então nós precisamos ficar muito atentos para que realmente a gente pratique a justiça, para que realmente a gente atenta ao convite do Senhor. Amados irmãos e irmãs, Deus é misericórdia, não resta dúvida.
Deus é amor, Deus é perdão. Mas Deus não obriga ninguém a nada, irmãos. Não obriga. E aqueles que querem participar do reino da vida em Deus, essa vida é aqui. Comece agora, não é depois, amados. A santificação é aqui, diante das escolhas que nós fazemos, diante das renúncias que nós fazemos. É aqui as coisas, não é depois da morte. Depois da morte nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. E eu digo com toda certeza, amados irmãos, essa justiça nós começamos a praticar dentro de casa. Essa justiça nós começamos a praticar entre nós. Nós precisamos, amados irmãos, rever muitas das nossas atitudes, para que nós não sejamos surpreendidos. A vida existe, é bela, mas a morte também existe. É duro dizer isso. E se a morte existe, ela existe para cada um de nós que estamos vivos. Portanto, Deus continua nos convidando. E quero dizer, o convite que Deus nos faz é uma oportunidade. Deus não chama a gente à toa. E cada vez que eu digo não para o convite de Deus, estou dizendo não para uma oportunidade que Deus está me dando de me transformar. Estou fechando a oportunidade de levar Deus para dentro da minha casa, para a minha família. Eu estou perdendo a oportunidade de vestir o traje da justiça, de ser para Deus. Então olhe para o convite que Deus te faz. Olhe para o convite, não perca. A gente acha que a vida, o banquete, as festas fazem parte, mas não é só isso. A palavra de Deus também diz que há um momento para tudo na vida. Há um momento da festa, há um momento de lazer, há um momento para tudo. E nós temos que ter esse discernimento de perceber isso, que há um momento da festa, mas há um momento também da responsabilidade, há um momento do compromisso. E digo, não há vida com sentido fora de Deus. Portanto, amados, você, eu, nós somos convidados a participar desta festa de casamento. Mas para que eu possa entrar nesta festa, eu tenho que me tornar uma pessoa justa, eu tenho que me tornar uma pessoa honesta. Eu quero e tenho que aceitar Deus na minha vida. E aceitar Deus na minha vida, isso se reflete nas minhas atitudes. Não adianta falar de Deus. Falar de Deus é a coisa mais fácil, mas não é difícil falar de Deus. O desafio é viver para Deus. Esse é o desafio. Pois que esta palavra de hoje, esta Eucaristia, nos dê a força para não só falar de Deus, mas vivermos para Deus, sendo homens e mulheres praticantes da justiça. E assim não só nós, mas os nossos, a nossa família, possam participar desta festa nupcial que o Senhor nos convida a participar, que é o seu reino. Eu peço que Deus os abençoe, amados, nos dando uma semana de paz, de alegria, de força e de muita realização. Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.